sejam bem-vindos. Isso começou, já tem acho que tem uns 2 anos, foi logo no início que eu coloquei a página. Foi logo no início. Eu fiz uma retrospectiva de fatos e foi logo no início. A página foi colocada em janeiro de 2019 e pouco tempo depois eu comecei a perguntar para eles qual era das colônias. Eu tinha uma ideia, mas eu não tinha a ideia inteira. Qual era das colônias em quarta dimensão? E eles levaram em projeção para esse lugar. Muro Alto. Foram 2 comigo, que eu nunca soube quem é, não sei quem é. Se perguntar, não sei quem é. Não sei se é meu guardião, não sei se é extraterrestre, não sei quem é. Só sei que estava um de cada lado, me ladeando para ir nesse local. E eu perguntei logo, eles estão nos vendo? Eles falaram não. Nós estamos blindados para a visibilidade deles. E aí eles disseram, observe. Aí eu comecei a observar. Tinha uma espécie de instrutor da colônia, de um Muro Alto, que infelizmente o kardecismo prega gracinho, né? Agora não é gracinha, não, é sistema em 4ª dimensão para voltar aqui para a roda de Sansara. Aí eu fiquei observando estou falar com essa mulher. E quando você está em projeção, a forma de comunicação não é por palavras e frases. Aquelas frases que a gente está acostumada, né? Comunicação por palavras, frases. O jeito, verbo, complemento, não existe isso. Existem as ideias que vão chegando até você e você vai percebendo elas num todo, numa totalidade. É assim que rola a comunicação lá. E a ideia que estava me passando ali é que esse instrutor estava hipnotizando essa moça. E eu fiquei observando, né? Porque a gente não chegou exatamente no início da coisa. E aí a moça estava lá escutando, né? O que o cara estava dizendo. E aí o cara foi testar para ver se o negócio tinha dado resultado. E em hipnose, fiz curso de hipnose, eu conheço muito bem isso. Se você hipnotizar uma pessoa, colocar uma palavra âncora, que a gente chama de palavra âncora, naquela pessoa em estado de hipnose, e se ela escutar aquela palavra numa situação de normal, do dia a dia, ela começa a ter reações a partir daquela palavra que ela ouviu. Isso foi muito usado na Guerra Fria, com os espiões que atendiam um telefone, que eram hipnotizados, atendiam um telefone e aí alguém do outro lado dizia a palavra âncora, que ele já estava pré-programado a realizar, por exemplo, matar alguém ou qualquer coisa. Isso foi muito usado, muito, na época da grande espionagem da Guerra Fria. E aí o que eu vi ali foi isso. Ele colocando uma palavra âncora nela e depois tirando ela de hipnose e falando a palavra para ver como é que ela reagia. Ela tinha uma reação esquisitíssima. Parecia que tinha se drogado. Estava na loucura da droga. Eu achei aquilo estranhíssimo. Mas eles não falaram nada, né? Eles não podem ficar falando muita coisa, porque isso invade o direito de você pensar sobre e perguntar sobre. Eles não podem ficar abrindo a sua cabeça, eles só podem responder ao que você teve dúvidas, ou refletiu, ou perguntou. Isso eles podem fazer, mas não pode ficar entregando a informação sem que passe pela sua cabeça, porque isso é um protocolo de não invadir a sua ascensão,
libertação dessa coisa, né? Eles sabem que nós estamos nessa coisa, só que eles não podem dizer, olha, vocês estão nessa coisa, tem que sair, eles não podem fazer isso. E aí, quando eu olhei aquilo, eles não falaram nada, eu voltei pro meu corpo e falei, cara, aquilo ali é uma pré-programação que você vem. Aí, bom, enfim, coloquei isso na rescisão do contrato kármico como uma das cláusulas, como uma dos parágrafos do processo da rescisão. Por quê? Porque eu queria ter certeza de que a pessoa, na hora de romper com aquele contrato, também estaria rompendo com todas as hipnoses que, porventura, nessas colônias, elas tiveram ali a preparação, né? A pré-programação. Então, isso tá previsto na rescisão do contrato kármico. Aí esqueci o assunto. Tá lá, tá previsto na rescisão, né? Passado esse tempo todo, né? Esses 2 anos praticamente, veio esse negócio, assim, de repente, esse negócio da senha. Eu não sei nem de onde é que eu tirei isso, mas veio esse negócio da senha, que não é a hipnose que eu vi na colônia. Não é a palavra âncora, é uma senha. Que eu não sei se está contido no contrato kármico que as pessoas assinam. Não sei, isso ficou uma dúvida na minha cabeça, mas ficou aquela coisa da senha. Eu digo, de repente tem uma senha que eu não sei se a própria pessoa, por um sentimento de culpa muito grande, né? Porque quando você desencarna, eles te capturam, levam você para a colônia, né? Você está preso na roda de Sansara, assinou o contrato kármico, vai voltar para lá. Quando você chega lá, eles têm um telão, isso eu já tinha visto, mas já tinha visto há muito tempo. Até vou confessar que eu pensei até que fosse uma coisa para te ajudar a refletir sobre a vida, sobre os seus erros, mas nada disso, é para botar culpa em você. Então, há muito tempo, assim, uns 30 anos que eu sei disso, e achava que o negócio era do bem, né? Quando eu vi essa história da colônia que eles me levaram para ver qual era da colônia, aí eu imediatamente lembrei, né? Eu falei, sem vergonha, eles se desencarnam, é capturado, volta para lá, né? Volta para a colônia. Eles mostram no telão, que eu achei até então que era do bem, os seus piores momentos. E eles dizem, olha só o que é que tu fez, olha só o que é que tu fez, olha só o que é que tu fez, fica vendo aí o que é que tu fez. O sujeito fica vendo aquelas barbaridades que é só a parte ruim da história, aí fica, pelo amor de Deus, como é que eu conserto isso? Porque eles só mostram os piores momentos. Para colocar culpa e você dizer onde é que eu assino para poder me torturar lá, voltando para o planeta. E aí que eles entram com a conversa, não, mas tem jeito para consertar, você volta para lá e vai consertar isso. Pelo sofrimento, tudo que você causou aos outros vai ser causado em você. Aí a pessoa concorda e você vai ter eternamente essas idas e vindas de encarnação que não anda para frente, nada anda para frente, anda para os lados, porque você vai ser sempre um protagonista de sofrimento para alimentá-los aqui, porque eles precisam da nossa energia de baixa densidade. E para garantir isso, eles botam culpa e medo na tua cabeça com o que está acontecendo aqui. Eles devem estar se fartando de comer aos montes, de tanto a humanidade está com medo de sair na rua, está com medo de respirar. Eles devem estar se fartando de comida. É tudo energia de baixa densidade que eles recolhem e acondicionam para uso deles. Não é só energia de baixa densidade, não. Eles comem carne humana e bebem sangue também, como todo satanista. Aí eu fiquei pensando nessa coisa da senha, e aí veio na minha cabeça, eu falei, que senha é essa, né? Aí eu fiquei pensando, esse troço não está no contrato kármico. Você assina um contrato kármico e eles estabelecem, fora do contrato kármico, não sei se pelo controle de clones, não sei se pelo DNA, que eles usurpam você durante o tempo que você está vivendo aqui, que eles usurpam mesmo,
eles invadem o teu campo e tiram tua genética. E não sei se por um lado ou por outro, eles colocam uma senha que impede você de solucionar qualquer coisa. Então, vamos supor que você venha com uma provocação. Vamos supor que você tenha sido um soldado em outra vida, aí bombardeou, matou um monte de gente, destruiu aldeias, cidades, jogou bomba, enfim, fez aquela destruição federal. Se você entrar pelo caminho da dor, aqui pela roda de Sansala, pelo contrato kármico, você vai o quê? Vai morar no México, vai morar no Japão, vai morar no Haiti, que tem terremoto, que cai na tua cabeça. A casa cai na tua cabeça. É como se você estivesse vivendo a guerra que você estava participando, só que do outro lado, no lado da vítima, né? Então, eu matei um monte de gente, joguei bomba nas cidades, o que eu faço agora? Aí eles dizem assim, você vai voltar para o planeta, só que você vai morar ali no Haiti, no México, num lugar que quando treme a terra, principalmente no Haiti, quando treme, cai tudo mesmo, aí você vai ficar num lugar onde a casa vai cair na tua cabeça. E o cara tá cheio de culpa, tá desesperado, e diz assim, eu aceito. E aí fica nessa coisa que a gente já viu. E aí eles podem colocar uma senha para que a pessoa jamais se mude do Haiti. Para não resolver aquilo, para ele não ir pelo caminho do amor. O que seria o caminho do amor? Seria, eu vim para cá, você é engenheiro, você é arquiteto, você é urbanista, você é um incentivador de construção de qualidade, você é um geólogo, você tem um monte de coisa para você mudar, né, aquela realidade de outras vidas em que você foi um soldado e destruiu. Tem um monte de coisa aí para você escolher pelo caminho do amor, que nada tem a ver com o contrato kármico, porque aí você está escolhendo construir. E nós viemos aqui para construir, aprender, construir, restaurar os erros do passado pelo caminho do amor. E não tem esse negócio de culpa, pagar karma, isso é coisa de gente biruta que acredita num troço desse. E aí eu fiquei pensando nessa coisa da senha, que eles botam a senha para você não resolver. Então, aquela senha está ali, que não deixa você passar para a solução. Aquilo fica ali, convivendo com você. Então pode ser uma doença, pode ser uma situação profissional, pode ser uma situação afetiva, pode ser um casamento, pode ser o que for. E aí você não consegue. E também tem uma senha que impede você de realizar um desejo. Não é curar alguma coisa ou solucionar alguma coisa. É realizar um desejo. Eu quero viajar o mundo inteiro. Você não está ali com senha para não curar, né? Para não curar. É uma realização. Ainda há alguma coisa a construir. E aí a senha não deixa você realizar aquele desejo. Então existe uma senha. Eu não sei de onde é que veio esse negócio, mas veio na minha cabeça, talvez por um pensamento que eu tenha tido e me escapou. Quer dizer, quando tem o pensamento, eles respondem. Mas eu não me lembro que pensamento foi esse que iniciou essa relação de pensamentos subsequentes. Mas veio assim um insight total assim da coisa. Existem senhas para obstruir a solução e existem senhas para não permitir que o seu desejo seja realizado. Então o que a máquina da cura pode fazer? Sugar todas essas senhas. Sugar todas essas senhas. Nós havíamos falado sobre códigos alfanuméricos de bloqueio, que é uma outra coisa. Vou explicar qual é a diferença. Códigos alfanuméricos de bloqueio são códigos de números e letras impedindo alguma coisa ali. Mas quando é senha, pode ser assim, vamos supor, eles colocam assim uma senha que se você viajar para a cidade de Manaus, você mora no Rio de Janeiro, se você viajar para a cidade de Manaus,
Na hora que você botar o pé na terra de Manaus, né, começa a obstrução de tudo aquilo que você quer resolver. Como se fosse a senha de obstrução. Ou começa a senha de obstrução da solução daquele problema profissional ou daquela doença. É como se você estivesse associando o início do bloqueio a uma determinada situação. Palavra, situação, encontrar pessoas, tudo isso. Pode ser a partir de um casamento, a partir de uma mudança de residência, a partir de uma viagem para morar num outro local, num outro país, qualquer coisa. Essa é a senha. A senha não é códigos alfanuméricos, que também existe, tá? Que a gente já aprendeu sobre isso. Mas não, é como se fosse algo que, se acontecer, se você escutar, se você estiver no local, aquilo detona, aquilo como palavra âncora, só que não é só palavra, pode ser lugar, pode ser encontro com uma pessoa, pode ser uma idade sua. Quando eu fizer 40 anos, a minha vida vai pro beleléu, eu não vou conseguir resolver nada. Isso é tudo senha de bloqueio. E aí a máquina da cura dá conta disso. Pode sugar todas essas senhas, que você não está mexendo no seu contrato kármico, tá? Que eu vi que não tinha nada a ver com o contrato kármico. Quem fez a rescisão do contrato kármico vai fazer essa programação da máquina da cura, porque aquilo não está contemplado dentro do processo rescisão do contrato kármico. Porque é uma senha, uma coisa feita de uma forma diferenciada. Às vezes até por permissão da própria pessoa. Eu quero me lascar. E se eu encontrar fulano de tal que eu fiz mal na outra vida, minha vida vai começar a se lascar toda. Que eu quero pagar esse karma. Tem gente que adora pagar karma, né? Uma coisa. E aí logo depois veio uma outra coisa aí foi experiência de atendimento. Isso não tem nada a ver com insight, não. Foi experiência de atendimento mesmo. Eu atendia pessoas que de repente começavam a relatar, né, que elas tinham uma vida muito parecida ou com pai ou com mãe, às vezes com a tia. É engraçado. Tudo que acontece com a minha tia acontece igual comigo. Tudo que acontece com meu pai aconteceu comigo. Todas as escolhas que a minha mãe fez, eu também fiz. Eu tive as mesmas dificuldades, limitações. Eu tive o mesmo tombo, fiquei com a mesma marca. E aí é outra coisa. É a transferência do karma, né? Aprendeu-se assim, que o karma era uma coisa que você tinha que passar e que era intransferível. Pessoal, intransferível. Bom, pagar karma não existe. O que existe é você sofrer aqui. Agora, se uma pessoa tem algum tipo de compromisso com você, e antes de nascer diz, olha, eu vou dividir teu karma comigo, para poder, sei lá, ajudar você de alguma forma a até me perdoar por eu ter feito alguma coisa contigo, enfim. Ou por compaixão, ou porque eu tenho que fazer isso, porque eu causei muitos danos em outras vidas. Aí a pessoa vem e aí faz isso com o marido, faz isso com pai, mãe, tio. Normalmente são pessoas próximas. Padrinhos, geralmente são pessoas próximas. E aí quando você vai fazer um paralelo, a pessoa está vivendo as mesmas coisas, às vezes até nas mesmas idades daquela pessoa, por sentimento de culpa. Tudo isso é por sentimento de culpa. E por os mais variados motivos, tá? É porque a pessoa que está lá, você está transferindo o karma dela para você, é alguém que você quer ajudar, é alguém que você quer dividir,
um encargo no sofrimento, que você acha que aquilo ali é que é a verdade, né? Ou então porque você tem uma dívida espiritual com aquela pessoa por algum motivo, você quer dividir o encargo do karma com aquela pessoa, por ignorância de achar que você tem que ficar aqui pagando karma, né? Isso aí a gente está raciocinando como se a gente achasse pagar karma uma coisa verdadeira, né? Não é. Mas isso acontece direto, eu já vi acontecer muito. Isso não coloquei no processo. No processo. Mas quem vai fazer o processo comigo, a partir de ontem, eu já estou vendo essa forma de fazer a revogação durante o encontro, em que vai cortar, eu até corto, né? Porque tem uma parte do processo da rescisão, que é o processo em si, né? Revogação dos 20 parágrafos, o resgate dos clones, que é feito a posteriori, e a terceira etapa é quando eu converso com a pessoa para ver quais são as situações que ela quer resolver, que a gente vai buscar as causas. E muitas vezes, naquele momento, eu vejo se ela está amarrada com a pessoa, amarrada com um namorado, se ela está amarrada com ex-marido, se tem alguma coisa pendente, né? Por entendimento, por cultura, por educação. A pessoa aprender sobre aquilo, né? Porque a nossa relação com a filha, a relação da filha com a mãe, fundamenta a vida profissional e com o pai a vida afetiva. Ao contrário, com o homem, o filho com o pai é a profissional e com a mãe é afetiva. Então, muitas vezes, o que se aprende nas relações entre filha e pai, e filha e mãe, e também com filho e pai, filho e mãe, fundamenta a sua vida profissional e a sua vida afetiva. Então, é nesse momento que eu ajudo a pessoa a cortar isso, a cortar essa escrita, esse roteiro que ficou definido como um padrão. E a pessoa vai perseguir, né, esse entendimento sobre vida profissional e sobre vida afetiva, para que ela tenha autonomia, né, da vida dela, não fique repetindo, né, as coisas, repetindo coisas que até que não deram certo. Isso eu faço nesse momento. E eu vou aproveitar também, vou fazer essa quebra, né, de promessa de divisão, né, de karma. Às vezes, transferência total do karma da pessoa. Tudo que vai passar, tudo que for para você vai passar, como os animais fazem com a gente. E eu fico muito preocupada, porque tem gente que não sabe muito bem qual é a função dos bichos aqui, né? Eles estão aqui para nos ajudar, mas não estão aqui para sofrer. E tem gente que transfere todo o seu karma para o animal. Então o animal sofre doenças, sofre uma série de coisas que a pessoa, o tutor, é que deveria passar. Então não deixa acontecer isso não, porque isso é uma maldade com o animal. Resolva as suas questões, não fica botando o bicho como sparring, né? E nas programações com os animais eu sempre digo, né, que seja cortada a conexão de sofrimento com o seu tutor. Isso tem uma programação lá na página. Então eu faço, agora eu vou começar a fazer, a partir dos atendimentos de rescisão, essa quebra de conexão, né, que não tem nada a ver, né, com o contrato kármico, tá? Então você pode fazer isso pela máquina. Você pode pedir para a máquina da cura sugar todos os acordos e contratos de transferência de karma do fulano de tal para você. Quando você perceber que você está copiando a vida ruim daquela pessoa, seja marido, seja esposa, seja irmãos, sejam irmãos, seja pai, mãe, tios, padrinhos, pessoas próximas, tá? Às vezes até acontece de você conhecer alguém, se tornar amigo de alguém, começar a transferir o karma desse alguém, porque você quer ajudar a pessoa. Aí você começa a viver o roteiro dela de sofrimento. Isso existe? Existe. Então tem que cortar isso, não pode existir. Você não ajuda ninguém transferindo o karma dela para você. Então isso pode ser feito como a terceira parte do processo da rescisão do contrato kármico, né? E pode ser feito também pela máquina da cura, porque você não está mexendo nas cláusulas do seu contrato.
São situações que estão por fora, como um plus, né, de garantia de sofrimento. Que às vezes é até na hora que acontece. Eu já vi gente dizer assim: eu quero ajudar minha irmã, eu quero que todo o sofrimento dela passe para mim. Ou então uma filha dizia: minha mãe sofre muito, eu quero que tudo que ela esteja sofrendo passe para mim. Eu quero aliviar o karma dela, eu quero transferir todo aquele sofrimento para mim. Você está transferindo o karma dela para você. E aí tudo de ruim que estava acontecendo com ela passa a acontecer com você. Isso não ajuda nada. São as duas pessoas afundando no mesmo buraco. Então tem que cortar isso, porque isso não ajuda. Isso só piora, só agrava e prende você também, né, numa situação de sofrimento. Então, tanto essa coisa da senha quanto a da transferência de karma, seja de quem for, que você perceber que você está copiando, você está vivendo as mesmas dificuldades, mesmas escolhas, mesmas coisas, parece que até uma cópia. Corta isso. Corta isso, porque isso não vai resolver para a pessoa que você está fazendo isso, não vai ajudar, e nem para você. Tem maneiras e maneiras de ajudar aquela pessoa sem transferir o karma dela para você, porque ela está presa na roda de Sansara, sabe-se Deus o que ela escolheu, né, como autopunição. Você viu, você está lascado, né? Então, nunca faça isso, seja para quem for. Isso não ajuda nada, isso não é o caminho. Então, pela máquina da cura, você pode fazer isso. Você pode pedir para a máquina da cura sugar todas as senhas que... Eu botei até na página a frase, né, que impedem a solução do problema tal e que também impedem a manifestação do desejo tal. Então, tira as senhas, né, que podem ser das mais variadas, desde palavras até pessoas, lugares, acontecimentos. Depois que eu fizer 21 anos, a minha vida vai se lascar. Ou depois que eu viajar para os Estados Unidos, a minha vida vai para o beleléu. Não sei, isso é a senha. Então você quebra isso para você poder ter a liberdade de ir e vir, sem estar associado a nenhum sofrimento. E essa questão de transferência de karma também não resolve nada, você tem que cortar isso. Você tem que cortar pedindo a máquina da cura para sugar todas as conexões de transferência de karma de fulano de tal para mim, em modo turbo, 24 horas por tempo indeterminado. Corta. Tem gente, inclusive, que faz isso até para ser sugado da sua vitalidade, da sua força vital. E aí o que acontece? Aquela pessoa fica lá sugando a tua energia vital, você vai ficando fraca. Acaba adoecendo, se não adoece, né, acaba ficando muito frágil. E aquela pessoa não vai embora, não desencarna, às vezes tem 90 anos, 90 e tantos anos, porque está vampirizando você. Porque você abriu, né, para aquela pessoa sugar toda a tua energia e você transferir todo o sofrimento para você. Você abriu esse precedente. Então ela se acha no direito de chupar a tua energia, de vampirizar. Corta isso. Então, quando você tira a conexão daquela pessoa que você está copiando, às vezes de uma forma inconsciente, a vida daquela de sofrimento, a vida de derrota daquela pessoa, ou porque você deve a ela por um processo de obsessão, de obsessores e de cobradores, ou porque você tem compaixão por aquela pessoa e quer ajudar, de um jeito ou de outro, isso não adianta nada. Corta isso, porque isso não resolve. Então, na máquina da cura vai sugar todas as conexões da transferência de karma de fulano de tal para mim, em modo turbo, 24 horas por tempo indeterminado e ponto. Só lembrando uma coisa para que ninguém diga que eu não avisei. Eu já fiz isso várias vezes, não dessa forma exatamente, né,
porque agora vieram todas as informações assim mais, né, mais conectadas umas às outras, mas eu já fiz de uma outra forma esse corte simbiótico, que é o parágrafo 1º da própria rescisão do contrato kármico, que você corta as simbioses todas, que são as mais variadas, mas você tem que reformular isso para transferência de karma de uma pessoa, que às vezes você faz isso durante a sua vida. Então não está previsto no seu contrato kármico. Não está previsto no seu contrato kármico. Não é cláusula do seu contrato kármico. Você adquiriu isso ao longo da sua vida, porque você teve compaixão de alguém, ou porque você encontrou com alguém que acha que é devedora desse alguém por algum motivo, e aí começa a fazer essa transferência de karma que não está previsto no contrato kármico, mas que é um plus de sofrimento a mais. Então, quando eu fiz esse corte simbiótico, que botei, inclusive, no próprio contrato, no próprio texto da rescisão do contrato kármico, que foi o primeiro parágrafo logo, muita gente perdeu familiar que estava lá com 90 e tal, chupando a energia da pessoa. Então, só estou avisando. Porque quem tiver no planeta Terra vampirizando você, já tinha que ir embora, já tinha que ter ido embora, mas está aqui tirando a tua energia vital, quando você corta, a pessoa desencarna. Eu já vi isso muitas vezes, tá? Não foi uma coincidência, não. Muitas vezes, muitas vezes. Então, mesmo pelo contrato kármico, né, pela rescisão do contrato kármico, ou pela sucção na máquina da cura, em que você vai cortar essa transferência kármica, essa situação pode acontecer para pessoas que estão com uma idade avançada, na maioria das vezes em cima de uma cama, na maioria das vezes sem nenhum tipo de atividade, mas estão ali firme e forte, ninguém entende por quê, porque ela está chupando tua energia vital. Quando você chega de manhã, você está parecendo que não dormiu. Você está totalmente desenergizada, porque de madrugada que ela chupa mesmo, porque aí está em projeção, aí que vai te vampirizar mais ainda. Então não deixa fazer isso. A máquina da cura pode resolver isso? Pode resolver isso. Você pode colocar, inclusive, na própria limpeza espiritual. Pode colocar essas duas questões na própria limpeza espiritual. Tanto a da senha, quanto a da transferência de karma. Porque tem gente que faz isso. Eu já atendi muito disso. E aí a pessoa depois me diz assim, não sei o que acontece, eu tô vivendo as mesmas dificuldades que a minha mãe viveu, nas mesmas, eu digo, é mesmo? Aí eu pergunto, você quer acabar com isso? Você vai ter que cortar essa história de transferir karma da sua mãe para você. Porque quando acontece isso, quando ela tiver uma idade avançada, ela vai chupar a tua energia, tua energia vital vai pro brejo. E você que não vai ter vontade de fazer mais nada, vai ficar ali esperado. Enfim, é isso que eu tinha que falar, que vou deixar gravado, que a máquina da cura também pode ajudar a solucionar, a resolver. Então é isso. Vamos adiante e até a próxima.